Videoaula da coleção Sala de Estudos. Química, aula número 9. Classificação das misturas. Iniciando essa aula, nós vamos verificar que as misturas, ou simplesmente sistemas, porque uma mistura nada mais é também do que um sistema, ele é classificado em dois tipos: sistemas homogêneos ou sistemas heterogêneos. Os sistemas homogêneos são aqueles sistemas que apresentam apenas uma fase. Homo vem de igual. Então, apenas uma única fase. Os sistemas heterogêneos, diferente, eles apresentam mais de uma fase. Então, esta é a diferença entre sistemas homogêneos, homo igual, apenas uma fase, heterogêneo, diferente, mais de uma fase. Entende-se por fase cada porção homogênea que podemos visualizar. Então, a fase é aquilo que nós podemos visualizar, ver do sistema. Tá? Por exemplo, água e álcool. A mistura de água e álcool no recipiente 1 apresenta dois componentes, duas substâncias, a água e o álcool. Mas a visualização desse sistema, tá? Ele é um sistema homogêneo, pois você só observa uma fase. O álcool se mistura na água de uma tal maneira que o sistema apresenta apenas uma fase. Não tem como você diferenciar onde é álcool e onde é água, não é isso? O sistema fica homogêneo. Água e cetona também, tá? Se misturam, são dois líquidos miscíveis, eles se misturam de uma tal maneira que a visualização do sistema só permite visualizar uma fase. Você só vê uma única fase. Não tem como diferenciar a água e cetona visualmente. Okay? Outro exemplo de um sistema homogêneo ou mistura homogênea: água e sal. A água, líquido, sal, sólido. Mas quando o sal ele é colocado na água em pequena quantidade, ele se dissolve na água. Podemos dizer que ele desaparece dentro da água. Ele se dissemina de uma tal maneira que é impossível você visualizar esse sal na água. Então, quando você observa o sistema, você vê apenas uma fase. Sabemos que o sal está lá dentro, pois se você provar a água, você vai sentir o sabor salgado do sal presente na água. Mas, visualmente, não tem como você observar o sal na água. Então, é um sistema chamado também de homogêneo. Então, o sistema homogêneo tem apenas uma fase. Você observa apenas uma coisa, não é isso? Uma região, uma área. Então, sistema homogêneo, sistema homogêneo, sistema homogêneo. Sistema heterogêneo, ele apresenta mais de uma fase. Então, você vai conseguir ver mais de uma região dentro desse sistema. Então, você tem aqui água e óleo. Então, observe que é visível, tá? O óleo na água. Você pode observar que essa região aqui é o óleo e a parte de baixo é a água. Então, aqui você considera duas fases, a fase do óleo e a fase da água. Então, esta mistura é uma mistura heterogênea, apresenta mais de uma fase. Nesse caso, ela possui duas fases. Ela pode ser chamada de bifásica, já que bi significa dois, não é isso? Então, você tem uma mistura heterogênea. Então, esse que é o diferencial entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Continuando, vamos ver mais alguns exemplos. Mistura de água, sal, óleo e areia. Você tem aqui 4 componentes. Lembrando que componente, tá ok? É qualquer substância presente na mistura. Então, você tem a água, o sal, o óleo e a areia. 4 componentes. Essa mistura ela apresenta 3 fases, ela é trifásica, pois você observa o óleo, a areia, não é isso? Olha, o óleo em cima, a areia embaixo, e no meio fica a região da água, né? A água junto com o sal, porque o sal ele se dissolve na água. Então, aqui você tem 2 componentes, água e sal, mas você só observa uma fase. Então, na realidade, você tem fase óleo, fase água e sal e fase areia. É uma mistura trifásica, 3 fases, ok? Preste atenção que essa mistura contém 4 componentes. Outro exemplo, um exemplo sólido, aqui você tem uma pedra de granito.
O granito ele é formado por mica, feldspato e quartzo, né? 3 minerais: mica, feldspato, quartzo. Apresenta 3 fases, porque você pode observar, ou seja, nesse caso é visível, que você tem uma região escura, né? Tá certo? Uma região esbranquiçada, tá? E uma região cinza. Então você tem aqui 3 fases observáveis nesse granito. Então perceba que você observa uma região pretinha, ó, uma região cinza, uma região mais clara. Então você tem aqui 3 componentes: mica, feldspato e quartzo. 3 fases também, não é isso? Trata-se de uma mistura trifásica, porque você observa os 3 componentes nesse granito. Vamos agora fazer uns exercícios junto com o seu professor. Para iniciar essa bateria de exercícios, a questão número 35 da nossa apostila é uma questão de vestibular, da UFES do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, só um momento aqui, deixa eu mudar o pincel, tá. Areia, sal, açúcar, água e gasolina. Então veja que ele colocou num recipiente bem misturado: areia, sal, açúcar, água e gasolina. O número de fases então ele só quer saber quantas fases vai ter nesse sistema. Então a resolução dessa questão, que é uma questão razoavelmente fácil também, é só você ter o conhecimento das substâncias que se dissolvem, se misturam uma na outra, tá? Por exemplo, aqui você vai ter água e gasolina. Gasolina não se mistura na água. Então você já sabe que aqui vai ter uma diferença: água e gasolina. O açúcar e o sal, eles se dissolvem na água, eles somem na água, não é isso? Então aqui, sal, açúcar e água vai ficar apenas uma fase, não é isso? Então você observa aqui: sal, açúcar, na água, ele se dissolve na água, então ele vai formar aqui uma fase só. Então aqui você tem uma fase, não é isso? A gasolina, outra fase, ok? Porque a gasolina não se mistura com a água. E a areia não se mistura nem com a água, nem com a gasolina. Então você vai ter aqui mais uma fase. Então a resolução da questão fica fácil. Você vai ter 1, 2, 3 fases, ok? Então vamos observar aqui, ó. Aqui, ó, gasolina, areia, e aqui você vai ter água, sal e açúcar, tudo numa única fase. Então a resposta, 3 fases, a resposta dessa questão. Tá certo? Então teremos isso aqui. Próxima questão, a IP36, também uma questão que cai em vestibular, uma questão que não posso nem dizer que ela é fácil, ela é indecente, essa questão. Então, Universidade Federal do Acre. A mistura água e álcool então ele quer saber a mistura água e álcool. Nós já usamos essa mistura até como exemplo. O álcool, ele se dissolve na água, não é isso? O álcool se dissolve na água, ele se mistura com a água, pois é um líquido também, é um líquido miscível em água, em qualquer proporção. Então, água e álcool, eles formam uma mistura homogênea, porque um se mistura com o outro, não é isso? Então você tem uma mistura homogênea. Como trata-se de dor líquido, logicamente é uma mistura homogênea líquida. Então você tem a letra A. Aqui heterogênea está errado, heterogênea está errado. Aqui simples não tem mistura simples. Então você tem homogênea líquida e homogênea gasosa. Então fica fácil. A questão é a mistura de água e álcool, é uma mistura homogênea líquida, né? Então é uma questão muito fácil essa questão aí. Tá certo? Próxima questão. A EP37 da nossa apostila, questão que também caiu em vestibular. Nas condições normais, quais das substâncias formam mistura heterogênea? Então ele quer que você marque a alternativa que apresenta uma mistura heterogênea das substâncias. Então você tem aqui 5 alternativas. Gasolina e querosene. Bem, será que a gasolina e querosene vai formar uma mistura heterogênea? Quando você está em dúvida, são substâncias, por exemplo, que você não lembra, por acaso, que pode acontecer, você pode apenas passar, de repente, né? Gasolina e querosene. Eu não sei se é homogêneo ou não. Não conheço aqui o querosene, nesse caso, com a gasolina. Bom, etanol e metanol.
Também não conheço. Gasolina e água. Tá, aqui chegou um item que eu conheço. Gasolina e água. Nós já vimos em exemplos, né, que a gasolina não se mistura com a água, não é isso? Então, como a gasolina não se mistura com a água, você vai ter aqui uma mistura heterogênea. Então, seria a alternativa C a correta, não é isso? Então, notem que é uma questão fácil, porque a alternativa que ele quer são duas substâncias bem conhecidas. A gasolina ela se mistura com o querosene, são dois combustíveis também, né? Duas substâncias orgânicas, elas se misturam, tá? São dois hidrocarbonetos. Então, gasolina e querosene, mistura homogênea. Etanol e metanol são dois álcools. Então, logicamente, álcool se mistura com esse álcool. Então, também é homogêneo. Nitrogênio e oxigênio são dois gases. A mistura de qualquer gás é sempre homogênea. Você lembra? Nós estudamos isso, né? Então, mistura de qualquer gás ela é sempre homogênea. Acetona e cloroforme, né? A acetona se mistura também com cloroforme. Então, você tem aqui como a única mistura heterogênea, bem visível, bem fácil, gasolina e água. Questão que se torna fácil justamente pela alternativa que foi dada. Ok? Continuando para a próxima questão, a EP 38, ela fala, é uma questão também de vestibular, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. A água que abastece a população das cidades passa antes por uma estação de tratamento, onde vários produtos químicos são adicionados para torná-la própria para o consumo. Água potável. Essa água tratada, ou seja, água tratada é água potável que ele fala aqui. Ó. Água tratada é água potável. Essa água que nós damos para beber. É um exemplo de... Então, ele está perguntando o que é água tratada. Substância pura simples, mistura alotrópica, mistura heterogênea, mistura homogênea, substância pura composta. Ele quer saber o que é. Bem, a água que nós bebemos, ela é uma mistura, né? Okay? Porque a água que bebemos não tem apenas água. Tem sais minerais, tem outras coisas dissolvidas nessa água que nós bebemos durante o seu tratamento, não é isso? Então a água é uma mistura. E é uma mistura que você não consegue visualizar o que tem dentro, né? A não ser que ela esteja suja nesse caso, né? Mas ela limpinha, você não consegue visualizar nada dentro dessa água. Então, logicamente, é uma mistura chamada de homogênea, não é isso? É aquela que nós não conseguimos diferenciar as fases. Então, ela é homogênea, ela apresenta apenas uma fase, como você pode observar, tá? Nesse recipiente com água. Você não observa nada dentro. Aqui é água potável, água para beber, tá certo? Então, continuando uma próxima questão, a IP 39 da CAF Santa Catarina, né? Também de vestibular. Colocando-se num recipiente fechado os seguintes gases. Cl2, veja bem, a questão também bem fácil. Ele fala que ele colocou gases, olha só, isso aqui é bacana, uma palavra mágica interessante. Cl2, H2 e 2. É importante você, aluno, perceber que geralmente os gases, tirando os gases nobres, logicamente, eles são representados sempre, em geral, nessa forma diatômica, Cl2, H2 e 2. Então, quando você vê isso, provavelmente, né, você terá um gás, tá certo? Então, pode-se afirmar seguramente que é uma mistura homogênea de três componentes, é uma mistura homogênea de um componente, é uma mistura heterogênea. Bem, como você tem apenas uma mistura de gases, logicamente, lembrando que nós aprendemos, não podemos ver os gases. Se nós não podemos ver os gases, logicamente vai ser uma mistura homogênea. Então aqui diz que é heterogênea, está eliminada. Aqui diz que é homogênea, então aqui pode ser. Aqui diz que é heterogênea, está eliminada. Então é uma dessas três aqui homogênea, não é isso? Quantos componentes tem dentro dessa mistura? São 3 gases, não é isso? Então serão 3 componentes. Então, mistura homogênea de 3 componentes. A resposta seria a letra A, né? Uma questão bem fácil também. Continuando para a próxima questão, a IP40. Essa questão é uma questão interessante, né? Pode-se dizer que ela tem um nível médio, não é tão facilzinho, tem que ter bastante atenção. Universidade de Goiás, não é isso? Tá ok? Então, fazendo essa questão, olha só, você tem aqui
No sistema representado pela figura ao lado, o número de fases. Ele quer saber apenas o número de fases e componentes. Então, são duas perguntas, fases e componentes. Bom, quantas fases tem nessa mistura? Nós podemos observar nessa mistura, tá ok? 3 fases, não é isso? A fase de óleo, a fase do gelo e a fase da água. Então, você tem óleo, o gelo e a água. 3 fases, tá certo? 3 fases. Agora, componentes, você tem apenas 2. Aqui é que está a observação, o cuidado que você tem que ter. Porque o gelo, na realidade, ele é feito de água também. Então, na verdade, você tem apenas óleo e água e água. Então, apenas óleo e água. Você tem 2 componentes, óleo e água. Tá certo? Então, a resposta correta a essa questão seria a letra C. 3 fases e 2 componentes. Ok? Então, questão boa de fazer. Essa EP41 é a questão que caiu na UEPA. Okay? Que aparentemente dá a impressão dela ser difícil, mas ela é relativamente fácil. Misturando-se no ambiente aberto os seguintes componentes químicos: água, veja bem, água, álcool, H2 é um gás, olha só, H2, gás, N2, gás, acetona, O2, gás, H2O2, para quem não conhece ainda, H2O2 é água oxigenada. Então você tem aqui água, álcool, acetona e água oxigenada. Esses são os líquidos. Então nota que ele misturou 4 líquidos: a água, o álcool, a acetona e a água oxigenada. A mistura desses 4 líquidos forma uma mistura homogênea, não dá para ver, né? Todos esses líquidos são miscíveis entre si, eles se misturam. Então, por enquanto, ela é homogênea porque você misturou somente líquidos miscíveis. Bom, além desses líquidos, existem os gases H2, N2, O2, também misturados. O gás misturado no líquido, não podemos ver esses gases dentro do líquido. Então, nesse caso, você vai ter uma mistura homogênea, né? Tá? Apesar de todos esses componentes misturados, a mistura vai ser homogênea. Não vai dar para ver diferença entre eles, vai apresentar apenas uma fase. Então, nós podemos dizer nessa questão que a resposta seria a letra D, homogênea. Ok? Porque os líquidos, água, álcool, acetona e água oxigenada, são líquidos miscíveis, eles vão se misturar formando apenas uma fase, e os gases também se dissolvem no líquido, não podemos ver esses gases no líquido. Tá certo? Então você vai ter uma mistura homogênea no final. Então é uma questão relativamente bem simples. Continuando. A EP42, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Uma questão lá do Sul. Questão boa de fazer também. Então você tem aí, considere as misturas. Então, ele deu 4 misturas, 1, 2, 3, 4, certo? Classificam-se como homogêneas, então ele quer as homogêneas. Então vamos ver. Areia e água. Areia e água é conhecido já do aluno que estuda, não é isso? Areia e água, mistura heterogênea, tá certo? Então veja, ela é heterogênea. Então ele quer a homogênea, então essa está fora. Questões que tem item assim, 1, 2, 3, 4, você pode fazer logo por eliminação. Às vezes facilita a resolução, faz também com que você não perca muito tempo. Então a areia e água, ela é heterogênea. Então tudo que tiver 1 está fora da resposta, porque ele quer as homogêneas. Veja bem, homogênea, e essa é heterogênea. Aqui tem 1, está fora, aqui tem 1, está fora, aqui tem 1, também está fora. É isso? Então você fica apenas com a letra D e é A2 e 4, ou é A2 e A4, ou é A3 e A4. Não é isso? Então nota que a diferença está na 2 e na 3 aqui, ó, porque a 4 ela já está presente nas duas respostas. Então, com certeza a 4 ela é homogênea, essa 4. Certo? E aí, falta apenas você saber se é A2 e 4 ou 3 e 4. Então vamos analisar aqui o sangue. Bom, o sangue você está na dúvida. Eu não sei se ele é homogêneo, heterogêneo. Parece que é homogêneo, né? Bem, estou na dúvida o sangue. Como você está na dúvida no sangue, passa para a próxima, a terceira. Água e acetona. Isso aqui é conhecida. Água e acetona. A água e a acetona mistura
homogênea. Não dá para visualizar a acetona na água, a água na acetona, não é isso? Formam uma fase só. Então você tem homogênea A3 e A4. Então seria a letra E a resposta. O sangue é uma mistura heterogênea, porque se você olhar o sangue no microscópio, não é isso? Ah, mas pode usar o microscópio visualmente, se der para diferenciar, até com auxílio de equipamento, a mistura ela é heterogênea. A homogênea não é possível visualizar nem com o auxílio do microscópio. Se você colocar água e acetona no microscópio, você não vai conseguir diferenciar a água e acetona de jeito nenhum, tá certo? Então isso é um fato importante. Então você tem aí a letra E como resposta, questão também boa de fazer, tá? A EP43, outra questão de vestibular. Então notem que até agora nós fizemos muitas questões de vestibular. Nessa questão da FEI de São Paulo, num tubo graduado A, adicionou-se água, óleo de cozinha e álcool etílico, nessa ordem. Então, notem que ele adicionou 3 substâncias. E nessa ordem, então essa ordem que ele fala vai ser importante. Em um tubo B, um outro tubo, ele adicionou álcool etílico, água e óleo de cozinha. Então, notem, são as mesmas 3 substâncias, só que em ordem diferente. Notem que isso vai ser importante nessa questão. É uma questão que eu posso dizer que ela é média, requer um pouco de atenção. O número de fases no tubo A e B são, respectivamente. Então, ele quer o número de fases. Quantas fases você vai conseguir visualizar nos tubos A e B? Okay? Dado as densidades. Então, ele deu a densidade de cada líquido. Então, isso é um fato importante, a densidade. Okay? Então, veja como vai ficar. No tubo A, ele colocou água primeiro, óleo e álcool. Então você vai ter aqui 3 fases. Por quê? Porque a água é o líquido mais denso, veja, maior densidade, então ele vai ficar embaixo mesmo. O óleo, como ele é menos denso que a água, ele vai ficar em cima da água. Tá? E o álcool é menos denso ainda, também vai ficar em cima do óleo. Não é isso? A densidade menor é do álcool. Então você vai ter exatamente 3 fases. Por que isso é importante? Porque se o álcool fosse mais denso que o álcool iria descer. Tá? Apesar de ter sido colocado em cima do óleo, ele iria descer e ia formar apenas uma fase aqui. Ó, tá? Mas o óleo é mais denso que o álcool. Então aí o óleo fica embaixo do álcool. Então você vai ter aqui água, óleo e álcool. 3 fases. Olha só. Já no tubo B, ele colocou água, aliás, álcool e depois a água. Então, quando ele botou o álcool e depois a água, o álcool se mistura com a água, ele forma uma mistura homogênea aqui, ó. O álcool se mistura lá. E depois ele colocou o óleo. E o óleo, tá ok? Ele vai ficar acima, tá certo? Porque ele é menos denso. Então ele vai ficar acima. Então você vai ter aqui apenas 2 fases. Tá? Água e álcool uma fase, óleo 2 fases. Então a resposta correta seria a letra D. 3 fases no tubo A, 2 fases no tubo B. Uma questão bem interessante essa. Então ficaremos por aqui, terminamos mais uma aula, aula número 9. Após essa aula já existe uma outra bateria de exercícios para fazer. Bons estudos!